A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, graças a Deus. Faz um tempo que eu tô sumido, né? Faz tempo que eu não venho postar vídeo. Eu peço perdão pela minha inconstância, mas eu tava passando por um momento difícil. E aqui, né, tem um tempinho ali que eu pude vir aqui tá falando pra vocês um pouco da palavra de Deus. E, bom, esse vídeo aqui, ele é mais uma resposta a um desafio que eu fiz a mim mesmo, né? De 16 dias, em cada dia eu vou ler ali um capítulo da Bíblia, né? Um capítulo da Bíblia. E o livro escolhido é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por serem 16 capítulos, ou seja, um capítulo por dia, desafio de 16 dias. Então, vamos ler aqui, né? Sem mais delongas. Aqui a gente vai ler um capítulo, vai querer ali, trazer alguma motivação, trazer alguma coisa ali para nos edificar. E, bom, irmãos, antes de tudo, já peço perdão por algum erro de leitura. Eu vou tentar me corrigir ao mais tempos, ou ao decorrer do tempo vou tentar me corrigir, né, se eu errar. Mas aqui eu peço para que os irmãos relevem, né, e se deleitem, irmãos, um pedido meu, se deleitem, né, relaxe. Se vocês estiverem numa cama, no sofá, senta aí e escuta a palavra do Senhor. Quando você estiver fazendo alguma coisa, lavando a louça, não sei, apenas escute essa mensagem que se encontra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, e prefácios, que é prefácio e saudação. Vamos ler, irmãos, sem mais delongas, vamos lá. Prefácio e saudação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Amém. Bom, irmãos, aqui é uma saudação, né? Não tem muito o que dizer, é uma saudação. E na verdade, a nossa leitura aqui já começa aqui a ações de graça, né? Que é o próximo subtítulo. E aqui agora sim vai começar uma leitura ali que a gente pode tirar algum proveito. De graças. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês, Cristo Jesus, que em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, e que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui a gente percebe que essa igreja em Corinto, né, ela é uma igreja ali muito, vamos falar assim, ela é uma igreja ali muito, aparentemente ela já é uma igreja boa, né, como aqui diz, de maneira que não lhes falte nenhum dom, ou seja, nenhum dom ali lhes falta, ou seja, uma igreja muito respeitosa, uma igreja ali muito ligada ali aos mandamentos, uma igreja firmada em Jesus Cristo. E percebe que Paulo ali descreve dá elogios, né, ações de graça, né, então dá ali um elogio a essa igreja, então, e que aparenta que essa igreja é uma igreja elogiada, uma igreja que é firmada em Cristo, porque aqui a gente percebe que o testemunho de Cristo tem sido firmado neles, da igreja, e de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguarda a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele também os confirmará até o fim, né, ou seja, uma igreja ali firmada em Cristo Jesus. Agora vamos para o próximo, exortação à unidade, que aqui já é uma correção provavelmente, vamos lá, exortação à unidade. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada de vocês dizer: sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizar algum outro. Afinal, Cristo me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Afinal, Cristo não
me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então aqui a gente percebe uma exortação à igreja de Corinto, né? Essa igreja de Corinto, o que acontece? Essa igreja, a gente percebe que ela estava dividida, né? Alguns diziam ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E o que Paulo leva a gente a pensar é que, será que Cristo quis essa divisão entre vocês? Não, ele diz que vocês sejam unidos, né? Vocês sejam ali próximos, unidos. E o que a gente consegue tirar disso? Enfim, que Paulo ele diz que não quer, ele pede a eles para que eles fiquem de acordo no que eles falam e que não haja divisões. Isso é uma coisa muito presente no cristianismo, que a gente percebe que Jesus, ele orienta a gente não andar dividido, irmãos, a gente não andar na divisão, a gente não andar ali naquela, sabe quando você fica ali naquela divisão entre, vamos comer pizza, não, vamos comer lanche, vamos comer taco, né? Enfim, essas divisões, irmãos, você pode perceber que essas divisões sempre acabam ali numa discussão, sempre acabam ali algo ruim, que é algo que não agrada a Deus. E divisão é uma coisa que não agrada a Deus. Desde o princípio a gente entende que a divisão, ela é uma coisa que Deus não se agrada. E aqui Paulo pede a esses irmãos que todos estejam no mesmo acordo, de que todos os irmãos estejam de acordo com o que eles pensam e no que eles falam, né? Ou seja, né? Vamos comer pizza. Ou seja, a gente entende aqui que o que ele pede, essa exortação, na verdade, é que essa exortação é para que eles se unam, né? E parem nessas discussões, parem com essas divisões, sabe? De um dizer que é de Paulo, outros dizer que é de Cefas, outros dizer que é de Cristo, entende? Então o que a gente aprende já nessa estrofe é para a gente não andar dividido, porque essa foi a primeira exortação à igreja de Corinto, né? Ou seja, não andar dividido. Então, irmão, você aí que está andando dividido, né? Como Paulo pediu aos irmãos para estarem de acordo no que pensaram, seja de acordo com você, assim, com a sua igreja, com o seu irmão, com o seu próximo, porque Jesus não gosta de divisão. Agora vamos para o próximo. A mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde estão os questionadores deste mundo? Não é de fato que Deus tornou a louca a sabedoria deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Uma pausa aqui. Irmãos, a gente aprende aqui nessa mensagem da cruz é que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles, né? Mas para nós que somos salvos, essa palavra é poder de Deus, irmãos. Sabe, irmãos, se a gente fosse da época de Jesus irmãos, para a gente entender bem essa parte aqui, eu vou passar uma reflexão para vocês muito interessante. Se a gente fosse da época de Jesus e escutasse esses ensinamentos, a gente teria a mesma reação, irmãos, que os judeus tiveram. Sabe por quê, irmãos? Porque na época isso era muito contraditório. Até hoje, no dia de hoje é contraditório. Mas na época, irmãos, não existia postagem de versículos bíblicos diários. Não existia isso. Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento estava surgindo. Jesus tinha nascido há menos de 30 anos atrás. Então, ou seja, o Evangelho não existia. Essa coisa de amar o próximo como a ti mesmo não existia. Essa coisa de eu dar outra face quando eu recebi o tapa, isso não existia, irmãos. Isso não existia na época. Ou seja, isso foi uma contradição de tudo que eles acreditavam, principalmente da lei de Moisés, né? Que a lei de Moisés mandava ali você apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Jesus, pelo contrário, disse que atire a primeira pedra quem nunca cometeu pecado.
Então assim, irmãos, o que a gente precisa entender é que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perdidos, porque eles não compreendem a filosofia dessa mensagem, eles não compreendem a graça dessa mensagem, sabe, irmãos? Você sabe o quão, você já parou para pensar o quão profundo é você, em vez de dar um tapa no seu irmão que te deu um soco, você deu um abraço? Você já parou para pensar nisso? Quão loucura é isso? E é isso que Jesus prega, irmãos, é você ser o amor no meio de tanto ódio. Ou seja, irmãos, para os gentios, né? Quem são os gentios? Para quem não sabe, irmãos, os gentios são a gente. Os gentios são basicamente as pessoas ali fora da aliança, né? E essa aliança, basicamente, te explica de uma forma bem resumida, é o povo de Israel. E o gentio, irmãos, é basicamente o não-judeu, né? Ou seja, imagine também o não-judeu, né? Ali, escutando essa mensagem de amar o próximo, né? O todo te odeia. Irmãos, é loucura, entendeu? Olhando por esse lado, de fato, é loucura. Mas é o que a gente aprende, irmãos, é que a mensagem da cruz é loucura. Mas, olha, no entanto, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, irmãos. Sabe por que é poder de Deus? Eu vou te provar que é poder de Deus agora, irmãos. Quem tem mais controle, quem tem mais poder, irmãos, é aquela pessoa que recebeu um tapa da pessoa e devolveu um soco, devolveu uma facada, devolveu um tapa, ou a pessoa que recebeu o tapa, mas preferiu ficar quieta, preferiu abaixar a cabeça e ir embora. Irmãos, a pessoa mais poderosa ali, a pessoa com mais poder, é a pessoa que baixou a cabeça e foi embora. Sabe por quê? O autocontrole, irmãos. Experimenta, leva um tapa pra você ver se você não vai querer revidar 1000 vezes naquela pessoa. E onde você vai demonstrar mais poder? Em você soltar, você não conseguir controlar esse teu sentimento de raiva, você explodir, né, fazer aquela explosão, sabe, explodir teus sentimentos, ou você controlá-los, ou você falar, olha, eu não vou deixar isso aqui me dominar, eu não vou deixar essa pessoa aqui levar minha razão, e abaixar a cabeça e ir embora. Então é isso que a gente aprende nessa palavra, que a mensagem da cruz, para nós que somos salvos, ela é poder, irmãos. Autocontrole é poder, e glória a Deus, irmãos, que mensagem maravilhosa. Irmãos, vamos para a próxima estrofe, que é a vocação dos santos, né? A vocação dos santos. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Vocês são dele, Cristo Jesus, qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. E aqui, irmãos, para encerrar, eu vou passar uma mini reflexão aqui através dessa mensagem. E no finalzinho da estrofe é o que, irmãos? Deus, ele não chama o capacitado, irmãos. Ele não chama o forte, não chama ali o tal, o bambam, ele chama o humilde, irmãos. Ele chama o pequeno, ele chama o que não é nada. Sabe por quê, irmãos? Para que a gente não se glorie, sabe? Imagina o bambam, né, cara? Aquele cara altão, aquele cara, tipo assim, aquele cara lá top, mano, que tem tudo, né? Ele fala assim, Deus chama ele e tal, ele faz a obra de Deus. E tipo, e no final, ele não dá glória a Deus, ele dá glória a ele. Ah, cara, tudo bem, né? Deus me chamou e tal, mas pô, eu era alto, né? Eu tinha muita influência. Foi graças a mim que esse evangelho espalhou, porque eu tinha muita gente me seguindo, sabe? Esse evangelho aí, esse tal de negar a si mesmo aí, ficou muito famoso aí. Esse Jesus Cristo ficou muito famoso por causa de mim, que eu sou um cara com muito seguidor, né? Eu espalhei o meu evangelho e tal. Foi por causa da minha fama, foi por causa de mim que esse evangelho subiu. Irmãos, exatamente por isso que Jesus chama os menos capazes. Por isso que Jesus chama eu e você, irmãos. Porque nós não somos nada, irmãos. Nós não temos, irmãos, nós somos pequenos. Entende isso? Nós somos pequenos, irmãos. E essa pessoa são as pessoas desprezadas, são os humildes do mundo que Deus chama, para que ninguém se glorie. Então hoje, assim, hoje eu e você somos pequenos, sabe? Somos nós que Deus vai usar para espalhar as boas novas desse mundo, para espalhar o amor, para espalhar a redenção. Então, assim, irmãos, eu posso passar uma palavra para você com base nessa última estrofe aqui, irmãos, é o que?
não se diminua, não limite a glória de Deus, não limite o poder de Deus, achando que você é pequeno, achando que você tem 15 anos, tem 13 anos, se você é menor de idade. Tipo assim, se você tem alguma doença física, se você tem alguma coisa, não limite o poder de Deus, irmãos. Deus, ele pode agir na sua vida. Deus, ele pode usar você para diversas coisas. Deus pode realizar teus sonhos. Deus pode fazer as coisas independentemente da forma que você é. Porque aqui, irmãos, Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Eu vou provar para vocês na Bíblia. Saulo, não, Paulo, o apóstolo Paulo, esse que escreveu esta mensagem aqui, irmão, sabe que ele era Saulo, né? Que é o nome dele, de pessoa fez que era Saulo. Sabe o que ele era? Ele, irmãos, ele era perseguidor. Ele era perseguidor dos mesmos. Ele era perseguidor do discípulo, ele era perseguidor do cristianismo na época, irmãos. E olha que ele se tornou, irmãos, mais de 50%, mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por esse mesmo perseguidor, que foi transformado. Quer outro exemplo, irmãos? E outro exemplo dos irmãos, Pedro, ele era um pescador, sabe? Pensa aí no pescador aí, só querendo alimentar a família, né? Ali, arrumar um dinheirinho pra família, conseguir sustentar a esposa, sustentar a casa, né? Sogra. E este pescador, irmãos, escolhido por Deus, pescador, esse miserável no sentido, tipo assim, de não ter nada pra oferecer a Deus, né? E assim, o discípulo de Jesus, o cara que formou a igreja de Jesus, cara, formou a igreja de Deus. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Tem ideia aí que é uma pessoa simples, né? Ser uma das pessoas mais famosas hoje em dia. O próprio Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo não vem em forma de rico todo-poderoso, não, de dono de startup, de dono de empresa, de dono multinacional, entendeu? De vendedor de curso, não, irmãos. Jesus, ele veio, irmãos, como simples, ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura aí, pra quem não pesquisa aí no Google, pra você ver o que é uma manjedoura, né? Não era uma coisa muito usada ali, né? Não. Era pra as famílias que não tinham muita condição. Aliás, acho que nem isso. Dá uma pesquisada aí, pesquisa em manjedoura pra você ver o que é. E então, irmãos, ele veio humilde e ele se tornou a pessoa mais influente do mundo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele foi humilde. Ele não foi um homem rico, não. Ele foi um homem humilde. E olha quem ele se tornou, né? Ele se tornou. Então, se entenda, irmãos. Não é por você ser desprezado, não é por você ser pequeno, que você não pode ser dado por Deus. Então, assim, irmãos, essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Encerramos aí o primeiro dia, né? Graças a Deus, com esse segundo capítulo. Confesso que esse capítulo aqui já me deixou um pouco bem, né? Sim, confesso que esse capítulo aqui ele já passa uma reflexão muito forte pra gente. Poucas estrofes, irmãos, já passa um aprendizado incrível, né? Comente o que você achou, irmãos, desse aprendizado. Comente o que você pode aderir. E me corrija aí se possível, irmão, se eu errei alguma coisa, sabe? Me corrija aí, comente o que vocês querem saber. E amanhã, né, se Deus quiser, vamos estar fazendo aí a leitura do segundo estrofe, né? Segundo dia, para a glória e honra de Deus. Irmãos, aí já eu encerro este vídeo. Peço para que o Senhor abençoe essa vida aí que está me assistindo agora e livre de tudo mal. Em Jesus, irmãos, recebe essa palavra. Fique com Deus, até o próximo vídeo.